EBD em áudio, estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, onde nós falamos sobre os ataques da Igreja de Cristo. Este estudo é para você que não tem tempo de sentar para ler a Bíblia ou então não sabe ler. Então, eu vou ler a lição e tecer breves comentários para que você possa ter um entendimento total aí da lição em uma sequência de 3 vídeos. Tá? Então, vamos lá? Vamos para a lição? Vamos começar então a lição. Serão 3 lições, onde nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Fica comigo aqui nesses 3 vídeos para completar essa aula. Estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Olha que importante. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. É o título da revista. Então, você veja a importância, nós estamos nos dias que antecedem a volta de Cristo. E a aula de hoje está falando sobre as sutilezas da normalização do divórcio. O divórcio, a separação do casal. Isso aí é uma coisa muito importante, tanto no que se refere à separação do casal, como nós vamos ver aqui a questão até da pessoa não querer casar, ou casar a segunda vez. Então, se você tem dúvidas com relação a este assunto, então você tem que parar, você tem que ouvir o que o nosso Pai Eterno está falando sobre este assunto. Antes de ouvir a mídia, antes de ver os livros, antes de ver os conselhos de psicólogos, antes de ver os conselhos dos amigos, antes de ver aí os exemplos que o mundo nos dá de coisas bem-sucedidas, tem que ver o que Deus está falando. Então, olha que coisa mais interessante. Eu gostei muito da lição. Então, vamos lá. As sutilezas da normalização do divórcio. Você sabe que eu leio a lição e compartilho aqui com vocês, né? Faço alguns pequenos comentários. Texto áureo. Assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esta é a lei máxima, a lei áurea com relação a essa questão de casamento, que está em Mateus 19, 6. Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Tem que ser essas 3 coisas, certo? Então, Deus realmente não quer que a gente saia aí da unção dele, dos mandamentos dele. Leitura bíblica de classe de Mateus 19, de 1 a 9. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins de Jerusalém, além do Jordão, e seguiram-no muita gente e curou-o. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador fez o macho e a fêmea? E disse: portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Poxa vida. Interessante, né? E o que casar com a repudiada também comete adultério. Interessantíssimo. Plano de aula.
depois do plano de aula, que eu estou lendo aqui a lição do professor. Agora vamos à introdução. Tá. O divórcio é entendido como um dos atos por meio do qual o casamento é dissolvido. Neste aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação dos seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Pela lei dos homens, dependendo da cultura, tá? A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblicas e contemporâneas, devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal. A presente lição tomará como padrão aquilo que as escrituras sagradas ensinaram sobre este assunto. Também se orientará por aquilo que os nossos documentos confessionais, a declaração de fé ensina e orienta sobre o divórcio. Ponto 1. O divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Está em Gênesis 1, 27, 28 e do capítulo 2, 22 a 25. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Olha que interessante, vamos ler aqui. Malaquias 2,16. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que ele odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, atentai em vosso espírito e não haja e traiçoeiramente. Aqui, nesse texto, observação do texto está falando sobre os profetas, os sacerdotes, né? A Malaquias está falando aos sacerdotes. Então, porque que são um modelo para toda a sociedade, né? Toda a irmandade. Então, inclusive aquilo que os pastores fazem hoje em dia são modelos para toda a igreja. Modelos bons ou modelos ruins. Vamos continuar a leitura. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto, e em outros aparece como uma permissão. Lá em Deuteronômio 24, eu vou ler esses dois textos que eu li o Malaquias, eu vou ler o Deuteronômio porque eu achei isso muito importante para a gente poder fazer um raciocínio correto da lição. Deuteronômio 24, 1. Quando um homem tomar uma mulher e desposar, e acontecer dela não encontrar benevolências aos seus olhos, por ele ter encontrado nela alguma impureza, ou, como diz na lição, coisa feia, então ele lhe escreverá uma carta de divórcio, e a entregará na sua mão e a despedirá de sua casa. E depois que ela tiver partido da casa dele, ela poderá ir e ser a esposa de outro homem. E se o último marido a odiar, ele escrever uma carta de divórcio e a entregar na sua mão e a despedir de sua casa, ou se morrer o último marido que a tomou para ser a sua esposa, e o seu primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la outra vez para ser sua mulher, depois que ela estiver contaminada, porque isso é abominação diante do Senhor, e não fará com que peque a terra que o Senhor teu Deus te faz como herança.
Que maravilha de texto, hein? Isso aqui é para você abrir em casa e ler 2, 3 vezes. Em Deuteronômio 24, 1 a 4, continua o texto da lição, afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia ou impureza na esposa. A expressão hebraica Ervat Dabar, eu não sei ler, traduzida como coisa feia, possui o sentido de mudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa esta expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabinas, que a interpretam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se trata do divórcio do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Deuteronômio 22. Vamos ter que ler esse também, né? 22. Aqui. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha um marido, então ambos deverão morrer. Tanto o homem que se deitou com a mulher como a mulher. Assim afastará o mal de Israel. Fica claro também que após o divórcio a mulher poderá se casar com outro homem e que, neste caso, ela não estaria cometendo adultério. Isso aqui no texto de Deuteronômio 24, aqui onde está escrito o versículo 2: E depois que ela tiver partido da casa dele, ela poderá ir e ser a esposa de outro homem. Está escrito aqui. Aí vamos lá. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Ela não poderia voltar para o primeiro marido. O segundo item, o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostrou que o plano original de Deus é de que o casamento dure para toda a vida. Versículos 4 a 6. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus. Versículos 7 a 9. Para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés ou coisa indecente. Viu? No Novo Testamento, ele até desconsidera essa questão. Vamos ler lá? Acho que vale a pena a gente dar uma lida. Hoje a lição vai ser com a lida dos textos bíblicos. Então vamos aqui no 19, do versículo 7 ao 19, ao 9. Diz-lhe ele, então, por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio para repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Olha, e eu vos digo que quem repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então ele está aqui desfazendo o que foi falado lá em Mateus, em Deuteronômio. De acordo com Jesus, voltando à lição, o único motivo que justifica a separação é um dos cônjuges praticar relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moichalmai, que significa adulterar. Em Mateus 5:32, João 8,
3, Mateus 5, 27, Romanos 13, 9. No texto de Mateus, portanto, o sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende desta passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio, feito por razões outras que não o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofre uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas no Evangelho. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e aos casamentos mistos, quando um crente era convertido ao Evangelho e o outro não. No caso de crente, Paulo diz que se o casamento vem a se separar, que não se separe, case de novo ou que se reconcilie. Em 1 Coríntios 7, 10 e 11. Vamos ler lá? 1 Coríntios. Enquanto eu acho, eu vou continuar aqui a leitura. No caso de casamentos, já achei aqui, ó. Tá. 7 e 10. E aos casados ordeno, eu não, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não deixe a sua esposa. Ok. No caso de casamento misto, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandona a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão, não estar sujeito à servidão, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente. Olha que interessante essa parte da lição. No próximo vídeo vamos falar sobre, então, os aspectos legais, tá? E depois nós vamos partir para os aspectos pastorais, então fazendo uma interpretação e um fechamento desta lição. Então reveja esses textos todos, porque eles são autoexplicativos, mas cuidado, porque veja que um complementa o outro, ele anula o outro, ou um amplia o outro, ou um restringe o outro. Então tem que ver a coisa na sequência, tá? Desde Gênesis, depois vem Deuteronômio, na época de Moisés, depois vem Malaquias, tá? Antes da vinda de Cristo, depois vem os textos de Cristo, que Jesus falou lá em Mateus, e depois vem os que Paulo falou, tá? Então nós temos aí vários momentos históricos e a gente tem que ver a coisa na sequência histórica. Se você é professor, reveja esses textos para chegar a uma conclusão desta parte bíblica, tá?
E se você for aluno, também reveja, repense, tá? E lá na última lição nós vamos fazer alguns comentários sobre tudo isto, ok?